Amados, amadas, a graça de Deus não é pagamento pelo nosso esforço. É dom que supera a lógica humana e revela a bondade do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus compara o reino dos céus a um patrão que sai várias vezes ao longo do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Alguns começam a trabalhar de madrugada, outros são chamados às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde e até às 5, quando praticamente já não havia mais tempo de trabalho. Quando chega o fim do dia, porém, todos recebem a mesma moeda. E é justamente aqui que nasce a revolta dos primeiros. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Amados, amadas, humanamente, nós conseguimos entender a reação deles. O problema, porém, é que o patrão não cometeu injustiça alguma. Aos primeiros, ele pagou exatamente aquilo que havia combinado. Por isso ele, o patrão, responde: amigo, eu não fui injusto contigo. A dificuldade daqueles trabalhadores, meu irmão, minha irmã, não estava no que receberam. Estava no fato de que não suportavam ver os outros receberem a mesma generosidade. E aqui nós começamos a compreender o coração da parábola. Jesus aqui não está ensinando sobre regras trabalhistas. Está revelando como funciona a graça de Deus. A moeda recebida por todos representa, antes de tudo, o dom do reino, a salvação, a comunhão com Deus. E a salvação, amados e amadas, não pode ser dividida em partes. Não existe meia vida eterna para quem chegou depois e mais vida eterna para quem chegou primeiro. A vida eterna é um dom. É por isso que essa parábola é tão importante para a nossa fé católica. A Igreja ensina que somos salvos pela graça de Deus. Nossas boas obras têm verdadeiro valor diante dele quando realizadas na graça e em resposta à graça, mas nunca transformam Deus em nosso devedor. Nós não compramos a salvação. Deus nos chama, capacita, sustenta e recompensa aquilo que a sua própria graça tornou possível em nós. Por isso, a pergunta do patrão é decisiva. Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? No texto original, essa expressão poderia ser entendida como possuir um olho mau, isto é, olhar com inveja para a bondade oferecida ao outro. Amados, amadas, esse é um perigo espiritual muito real, porque nós podemos servir a Deus durante muitos anos e pouco a pouco começar a pensar que isso nos torna mais merecedores da misericórdia do que os outros. Podemos olhar para alguém que se converteu recentemente e pensar: depois de tudo o que eu fiz, ele vai receber o mesmo que eu? Amados, amadas, quem pensa dessa forma corre o risco de transformar o serviço a Deus em uma relação comercial. O cristão não trabalha na vinha para comprar o amor do Pai. Trabalha porque já foi chamado e amado por Ele. Existe ainda um detalhe muito bonito. O patrão continua saindo para procurar trabalhadores até o final do dia. Às 5 horas, encontra alguns e pergunta: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles respondem: porque ninguém nos contratou. Então o patrão diz: ide vós também para a minha vinha. Amados, amados, essa cena revela a misericórdia incansável de Deus. Enquanto houver tempo, o Senhor continua chamando. Alguns encontram Cristo ainda crianças, outros na juventude, alguns depois de muitos anos de afastamento, outros talvez somente perto do fim da vida. Mas enquanto a vida permanece, a porta da conversão continua aberta.
Isso não significa que devemos adiar nossa resposta. Quem é chamado cedo recebeu a graça extraordinária de passar mais tempo na vinha, de caminhar mais tempo com Cristo, de servir e experimentar sua presença. A fidelidade não deveria ser vista como peso, mas como privilégio. Meu irmão, minha irmã, o problema dos primeiros trabalhadores foi esquecer essa graça e transformar o serviço em comparação. Aqui nós encontramos então uma grande promessa de Deus para nós. Ninguém que responde sinceramente ao chamado de Deus chega tarde demais para receber sua misericórdia. Há pessoas que talvez pensem, depois de tudo que vivi, Deus ainda pode me querer? O Evangelho responde, sim, o Senhor ainda sai à sua procura. A ordem de Deus para nós neste Evangelho também é muito clara. Ide também vós para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, ninguém foi chamado apenas para permanecer parado. A graça nos coloca em movimento. Cada cristão possui uma missão, um serviço e uma responsabilidade dentro do reino. Aqui, então, nasce para nós um princípio eterno. A graça de Deus não deve ser comparada, mas acolhida com gratidão. Quando começamos a medir aquilo que Deus oferece aos outros, deixamos de perceber o quanto já recebemos. Por isso Jesus conclui, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No reino, os critérios não são os mesmos do mundo. Deus não mede a vida apenas pelo tempo de serviço, pela posição ocupada ou pela aparência religiosa. Ele conhece o coração e a resposta de cada pessoa à graça recebida. Amados irmãos e irmãs, a grande mensagem querigmática deste Evangelho é: Deus continua saindo ao encontro do homem para chamá-lo à sua vinda. Em Jesus Cristo, Ele veio procurar-nos quando ainda estávamos longe. Pela cruz e pela ressurreição, abriu-nos gratuitamente o caminho da salvação. Nós não somos empregados tentando conquistar o amor de um patrão. Em Cristo, fomos chamados a participar da própria vida do Pai. E o que esta palavra nos pede hoje? Pergunte-se: tenho servido a Deus por amor ou tenho começado a comparar aquilo que faço com aquilo que os outros recebem? Se perceber inveja, comparação ou sentimento de superioridade espiritual, coloque isso diante do Senhor. Faça também outra pergunta: em que parte da vinha Deus ainda está me chamando a trabalhar? Talvez, amados e amadas, haja uma missão, uma pessoa para servir, uma responsabilidade ou um passo de conversão que você vem adiando. Escute hoje novamente o chamado de Jesus. Ide também vós para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nos deu um coração agradecido, livre da comparação e profundamente alegre por servir ao Senhor. Lembrando sempre que tudo que começa e termina na graça e na bondade de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.